Pessoal, então uma boa noite a todos e a todas. Mais um encontro nosso que nós chamamos de práticas de gestão. Esses eventos que nós estamos fazendo e vamos procurar sistematizar, que tenhamos uma vez por mês, é uma oportunidade fantástica em que os nossos ex-alunos se conectam com a FIA por intermédio dos nossos queridos professores e com os atuais alunos, dando uma demonstração de que nós temos, além da nossa atividade docente, nossa atividade de conexão com o mundo corporativo, uma colaboração também de manter ativos e manter atualizados esses pontos que são tratados no nosso MBA Gestão Empresarial. Esse é o propósito, na realidade, sempre fazendo com que os nossos ex-alunos nos brindem com o retorno à casa. Hoje teremos, então, esse nosso encontro para tratar sobre a reforma tributária, que é justamente o tema do momento, ou seja, a reforma tributária e gestão empresarial, como adaptar-se às mudanças. A professora Valéria Zotelli, que vai nos brindar em companhia do nosso claríssimo Rodrigo Espada. A professora Valéria Zotelli é professora, doutora, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora, com especialização em Direito Tributário, em Direito Empresarial, em Direito Processual Civil. A professora é sócia fundadora da Banca Farroco Abreu Guarnieri Zotelli, Advogados Associados, na qual é responsável pela área tributária e de consultoria tributária, né, indiretos, né? É professora de vários cursos das melhores escolas de negócio do Brasil, obviamente que na FIA, e especialmente na trilha gestão empresarial do Advanced MBA da FIA. E hoje, então, nos brindará com esse tema que já acabei de mencionar. Em parceria com o nosso caríssimo aluno, Rodrigo, quem deu? Espada. Rodrigo Espada, formado em engenharia pela UFSCar, formado também em direito. Imagino o direito, o advogado e engenheiro ao mesmo convivendo com dois temas bastante interessantes, né, Rodrigo? É. E com MBA em gestão empresarial. Foi um brilhante aluno, dou testemunho disso. Uhum. Presidente hoje da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais e também presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Espada é reconhecido por sua atuação técnica e institucional. Em uma das audiências públicas da reforma tributária, o Rodrigo teve a oportunidade de defender o movimento de apoio à cidadania fiscal e solidária e a emenda que prevê a cidadania fiscal e solidária, reforçando seu compromisso com uma reforma tributária inclusiva. O Rodrigo também, em parceria com a professora doutora Valéria Zotelli, então nos brindará com essa dobradinha, com a reforma tributária, como adaptar-se às mudanças. Professor Rodrigo, professora Valéria, somos muito gratos pela gentileza de vocês, a disposição de vocês, e tenho certeza que as pessoas que já estamos aqui com uma quantidade fabulosa de quase 100 conectados vão todos adorar ter participado deste encontro de prática de gestão. Professora e Rodrigo, a palavra está com vocês e muito obrigado novamente. Bom, boa noite a todos. Eu começo aqui agradecendo ao convite recebido pela FIA, falar da minha alegria de há tantos anos dar aula nessa instituição que, acima de tudo, respeita o professor e respeita o conhecimento, né? E, acima de tudo, exige qualidade. Então, é uma alegria imensa ter sido convidada para falar aqui junto com o professor Rodrigo, que vai simplesmente nos contar sobre a reforma tributária de dentro do fisco, com esse olhar que tanto assusta os contribuintes. Só aqui para vocês entenderem um pouco, eu vou fazer uma breve apresentação, devo falar no máximo por 20, 30 minutos no máximo, e depois o professor Rodrigo vai também nos trazer esse olhar totalmente prático de dentro do fisco. Acho que a ideia aqui, acho não, tenho certeza, é compartilhar com vocês a visão de alguém que trabalha diretamente com os contribuintes, como advogada de contribuinte, e com o professor Rodrigo, que também trabalha com o contribuinte, mas ele estando do outro lado. Né? Então, ele que nos dá medo sempre, né, professor Rodrigo? Então,
Então, a ideia é essa. A minha apresentação, eu vou fazer, sim, acho que quase todo mundo sabe as principais mudanças que nós tivemos no sistema, mas eu vou falar brevemente sobre eles e trazer um olhar daquilo que nós estamos vendo dentro do escritório, das preocupações que as pessoas estão tendo e daquilo que nós entendemos como essencial. E depois nós vamos para essa prática que o professor Rodrigo vai trazer. Professor Rodrigo, uma alegria estar aqui com o senhor nesta noite. E aí, para a gente começar esse caminho aqui, eu vou começar pelo óbvio, né? Nós estamos falando de uma reforma tributária que não é uma reforma tributária ampla, não vão ser afetados todos os tributos, e que a gente tem falado de reforma tributária sobre o consumo. Então, tudo aquilo que a gente falar de tributação sobre genericamente faturamento, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de PIS, de COFINS, de IPI, de ICMS, de ISS. Nós tivemos, essa reforma tributária vem sendo realizada há muitos anos, e agora ela conseguiu parar em pé. E teve uma grande alteração constitucional, que veio com a emenda 132 de 2023, e daí para colocar isso em pé, para, vamos dizer, regulamentar essa reforma tributária, nós tivemos duas leis complementares, a de 2014 de 2025 e a lei complementar 227 de 2026. Antes de qualquer coisa, o que é preciso falar? A reforma tributária é positiva. A reforma tributária era necessária, ela é necessária. E isso, independentemente de ser fisco, de ser contribuinte, ela era necessária. A reforma tributária vai diminuir o custo Brasil. A reforma tributária vai simplificar procedimentos. Quem trabalha com PIS e COFINS sabe o desespero que é saber o que eu posso ou não tomar crédito. Quem trabalha com ICMS tem que ficar adivinhando se eu vou ter que pagar substituição tributária ou não, pagar DIFAL ou não. É uma verdadeira loucura isso. E o ISS, as 5.570 legislações que nós temos por aí, tá? Sim, haverá um tumulto e estamos no meio nós estamos num momento de medo dessa legislação. É tudo muito novo, mas passado o tumulto, nós vamos ter, enfim, um sistema o coeso e que vai nos trazer uma simplificação que era absolutamente necessária. Uma outra coisa que é importantíssima, a sonegação fiscal diminuirá, né? Ah, Valéria, mas paga-se muito tributo. Sim, pagamos muito tributo, mas, por outro lado, nós temos que pensar que se alguém sonega, se alguém não paga tributo, outra pessoa pagará. Então, nós temos que evitar a sonegação. Isso é uma consequência muito boa da reforma tributária. E aí vem a pergunta: acabará com todas as discussões? Né? Falavam assim: o advogado tributarista vai perder o trabalho, vai perder o emprego. Não, não vai. Por quê? Porque existem, sim, centenas de detalhes, ainda muitas coisas a serem regulamentadas, já tem várias discussões em curso, mas a grande ideia é simplificar e sim diminuir as demandas judiciais, tá? Então, nós teremos ainda muitas questões, mas não há dúvida, a reforma tributária era necessária e ela fará muito bem para o Brasil. Como todos já sabem, e aqui eu vou passar brevemente para que todos fiquem na mesma página, a reforma tributária, ela
unificará, como eu disse, os tributos que eu vou chamar sobre o faturamento de uma maneira geral, né? O ISS e o ICMS, que são tributos devidos para os estados e para os municípios, eles desaparecerão e darão lugar para um tributo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Em âmbito federal, o PIS e a COFINS desaparecerão e darão lugar a um tributo chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Afora isso, nós temos, em tese, uma quase extinção do IPI e a criação de um Perfeito. imposto seletivo, né? E nós não vamos falar aqui do IPI, mas só para deixar muito claro, o IPI ele iria desaparecer a partir do ano que vem, e o que foi dito em princípio era que o IPI sobreviveria apenas para aqueles bens que também fossem fabricados, comercializados pela Zona Franca de Manaus. Com essa última lei complementar, houve uma alteração disso, e, ao que parece, o IPI sobreviverá junto com os demais tributos. Mas isso é um assunto a ser tratado em separado. E aí nós temos o imposto seletivo, carinhosamente chamado de imposto sobre o pecado, e que vai tributar atividades que são ou poluentes ou que sejam, que afetem a saúde de uma maneira geral, inclusive tributando as BETs, né? Que agora está a grande discussão que nós temos. Então, nós desapareceremos com 4 tributos que são dos mais caóticos que nós temos, que é o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS. E nós não temos alíquotas ainda definidas para esses tributos, né? Nós temos uma previsão que vai sempre variando para cima ou para baixo, e mais à frente eu vou fazer uma comparação da carga tributária hoje para que nós teremos, e nós teremos, em tese, alíquotas de por volta de 18%, 19%, 18,7%, que é a estimativa, quando se fala desse único imposto que será o IBS, e 9,3% ou algo parecido desse conjunto de tributos, desse CBS, essa contribuição que vai substituir PIS e COFINS. E um comentário que é muito importante, né? Porque tributação é política. Quando a gente dá aula, a gente fala tributação é política. Quando a gente está falando de tributação, nós estamos falando de pessoas que nós votamos, que criaram, instituíram, alteraram, majoraram tributos. Nós somos diretamente responsáveis pelos tributos. E então nós estamos com uma alíquota conjunta hoje de aproximadamente 28%. Valéria, isso é um absurdo. A gente vai ver que tem uma razão de ser isso. Mas esse 28%, esse percentual já foi previsto para 23%. Mas nós temos um Congresso Nacional que tem colocado muitos incentivos querendo beneficiar alguns setores. E, como eu disse, cada vez que você beneficia um setor e alguém deixa de pagar, o restante paga. Então, o que era 23, hoje já está mais ou menos por 28, e isso é responsabilidade conjunta de um Congresso Nacional, e muitas vezes legitimamente, que vai dar benefícios para alguns setores da economia. Quais são as grandes características da CBS e do IBS? Hoje em dia, a legislação do PIS e da COFINS é uma, super complicada. A legislação do ICMS genérica é outra, com 27 diferentes especificidades referente aos 26 estados e ao Distrito Federal, e nós temos 5.570 legislações, ainda que parecidas, de ISS. Cada um com a sua base de cálculo, com a sua alíquota, e o que nós teremos agora para a glória de todos nós?
nós teremos dois tributos exatamente com a mesma base de cálculo. Nós não precisaremos ficar enlouquecidos com legislações esparsas. Nós seremos regidos por uma mesma legislação. E essa legislação que estava prevista, que, vamos dizer, de acordo com o que está prevista na lei complementar, prevê o seguinte, que o IBS e o CBS, esses dois tributos, eles incidirão sobre operações onerosas com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços. O que que nós temos aqui? Desapareceu, não se vai falar mais em vender, em prestar serviço. Nós vamos falar em operações onerosas. Você transferiu um bem, você transferiu uma marca, você cedeu uma marca, você vendeu imóveis, qualquer atividade, operação onerosa será tributada. Então, aumenta-se a base de cálculo do que hoje seria o ICMS ou ISS. E a base de cálculo é única, que vai ser o valor da operação. Sobre o valor da operação onerosa, você aplicará a alíquota, seja do IBS, seja do CBS. E qual que é a grande característica? A gente estava falando lá de uma alíquota de 28%, Valéria, que absurdo. Porém, qual que é a grande característica dessa tributação da CBS e do IBS? O contribuinte da CBS e do IBS poderá tomar créditos amplos, tá? Sobre tudo que ele adquirir, por aquilo que ele pagar. Então, quando ele adquire um serviço, ele recebe uma marca, quando ele adquire uma mercadoria, ele vai poder tomar crédito desse mesmo IBS, desse mesmo CBS, que foi pago na operação anterior. Então, veja, aumenta-se a base, mas também aumenta-se a base de cálculo do tributo, mas também aumenta-se a base de cálculo do crédito. De tal forma que em muitas operações, e que o professor Rodrigo com certeza vai falar disso depois, a tributação vai diminuir. Ouso dizer que para indústria e comércio, a base deve ficar igual ou o valor do tributo recolhido vai ser menor do que se paga hoje. Aumentará para serviço? Aumentará, tá? E então isso é absolutamente importante. Você tomar crédito de tudo aquilo que você adquirir e que seja relativo às operações da pessoa jurídica, né? E, e aí, como é que você vai verificar como é que esse valor, esse crédito do que foi pago vai ser tomado? Você terá esse tributo que foi recolhido por quem te vendeu, quem te prestou serviço, quem te cedeu uma marca, terá que ter sido pago por esta pessoa, pago pelo adquirente, é uma hipótese, e também a possibilidade de um sistema que o professor Rodrigo já disse que vai tratar, que é o split payment, que é quando eu vou pagar o meu fornecedor, eu pago parte do valor para ele, parte já vai para o fisco. Veja que eu dependo de o meu fornecedor ter pago o tributo para eu poder tomar crédito, né? E isso tem muitas consequências que nós vamos falar ao longo desse período que nós vamos estar juntos, e principalmente pelo professor Rodrigo, que vai explicar isso de dentro, porque ele está envolvido diretamente com essa metodologia. E o que que nós podemos até aqui nós falamos tanto de IBS como de CBS. E quando a gente vai por IBS, que é o tributo que vai substituir o atual ISS e o ICMS,
quais são os benefícios que nós temos, quais são as observações que a gente pode falar especificamente sobre esse tributo. Haverá uma legislação única e uniforme em todo o território nacional. Pouco importa o estado, pouco importa o município, nós estaremos falando de uma mesma legislação, simplificando totalmente a vida do empresário, né? O produto da arrecadação, ele será entregue para quem? Para o estado e o município, é, onde ocorrer as operações. É o que a gente chama de a arrecadação ficará no destino. Hoje, parte da tributação fica no ICMS, no estado de origem, parte no estado de destino. Você tem, sim, centenas de obrigações acessórias e agora a gente vai ter uma única regra. O tributo que eu recolher vai ser destinado ao estado e ao município de destino da mercadoria, de destino do serviço. Não haverá mais incidência, no caso de ICMS, na transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Quem trabalha com ICMS sabe, se uma empresa tem 40 estabelecimentos, cada estabelecimento é como se fora uma pessoa jurídica em separado. Cada uma delas tem que apurar créditos, tem que apurar débitos, tem que fazer a sua obrigação acessória, tem que recolher o tributo. Acabou isso. Agora, a apuração desses tributos vai ser consolidada. A empresa vai calcular todos os créditos e todos os débitos. Acabou essa história de você ter 40 apurações, 15 apurações. Será uma apuração só, abarcando todos os estabelecimentos. E, principalmente, eu farei um pagamento só, que será centralizado. Por aqui você já consegue entender que a reforma tributária ela é fantástica, porque hoje é coisa de louco, tá? Então, sobre esses procedimentos, o professor Rodrigo falará. Eu estou trazendo aqui a visão geral para chegar ao final que eu quero mostrar para vocês, que são os pontos de atenção para o contribuinte. Que mais que nós já sabemos, mas que eu compartilho aqui para vocês? Este é o último ano em que PIS e COFINS serão devidos. A partir do ano que vem, acabou o PIS e COFINS. Nós só recolheremos CBS. Né? Este ano começa-se a ter um treino para como será a apuração da CBS, como será o recolhimento, mas ano que vem não tem mais PIS e COFINS. Ano que vem nós temos CBS. Né? Então, quem pensa que a reforma tributária está na hora de se preocupar, não, né? Quem está aqui sabe. A reforma tributária já está aqui este ano, as alterações já têm que estar sendo feitas, porque ano que vem o contribuinte já passa a ter que apurar, recolher, e ele passa a depender do crédito do seu fornecedor. Quanto ao ICMS, o ICMS ele tem um minuto só, por favor. O ICMS e o ISS, eles vão durar mais um tempo, né? Eles vão persistir em paralelo com o IBS até 2032. Então, aqui está a complicação vamos dizer, da reforma tributária. Não dá para virar a chave, né? Porque imagina o seguinte, são 27 estados recebendo na sua conta a arrecadação, cada estado dando um incentivo fiscal diferente. Todo mundo saiu, todo mundo não, muita gente saiu do seu estado mãe e foi para estados que davam incentivos fiscais. Como é que você muda a chave? Onde que estaria a segurança jurídica se nós simplesmente alterássemos a legislação e falasse a partir do ano que vem
os estados não receberão mais o valor, esse valor vai ser recolhido também, como o professor Rodrigo vai falar, por um comitê gestor que vai ser responsável por pegar esse dinheiro e distribuir para os estados e para os municípios. Não dava para fazer essa mudança de chave. E o que que se faria com os incentivos fiscais dos contribuintes se você virasse a chave? Você teria uma quebra da segurança jurídica. Então, o que que vai acontecer? De 2027 até 2032, nós teremos ICMS, ISS e IBS paralelamente, né? À medida em que vai diminuindo o valor de ICMS e ISS a ser recolhido, vai aumentando o valor de IBS, até que em 2033 ICMS e ICMS desaparecem. Aqui me parece que é a parte mais complicada a se enfrentar. É convivermos com duas apurações, com um monte de recolhimento, mas ao final tudo estará consolidado. E o que eu queria mostrar aqui para vocês é o que, pelo menos falando de alíquotas, o que muda ou não muda para as pessoas jurídicas em grandes valores, tá? Hoje, de uma maneira geral, vamos falar do estado de São Paulo. O ICMS incide numa alíquota de 12%, né? Para quem está vamos dizer, o ICMS, o ICMS para todo mundo, 12%. E para as pessoas jurídicas que estão no lucro real, o PIS e a COFINS são devidos em alíquota de 9,25%. Nós estamos falando que hoje, independentemente dos créditos que as empresas tomam, a tributação de ICMS, PIS e COFINS chega por volta de 27,25%. Quando eu passo a ter o IBS e o CBE, a CBS, eu também vou ter esses mesmos 28%. Portanto, não há um aumento da carga tributária. E, mais do que isso, você tem uma possibilidade de creditamento muito maior. Então, por isso daquilo que eu falei, que a primeira impressão é que não haverá aumento de carga tributária para empresas que comercializam tributos e que estão no lucro real. Quando a gente vai para empresas que estão também no lucro real, mas são prestadoras de serviço, hoje a alíquota é de 5% de ISS, a alíquota mais alta, e a alíquota de PIS e COFINS é 9,25%. E a gente parte para, então, podemos falar de uma alíquota de 14,25%. Quando eu vou para essa nova tributação, aí eu parto para 28%. E fala, meu Deus, mas aumentou a alíquota. Sim, aumentou a alíquota, mas aumentaram os créditos. E veja, se eu sou uma pessoa jurídica, adquiro bens e serviços de outra e eu posso tomar todos esses créditos, não haverá um problema nesse aumento de alíquota. Eu aumento a alíquota que eu cobro, mas o meu tomador de serviço toma o crédito dessa mesma alíquota maior. O grande problema, me parece, é quando quem é o adquirente é uma pessoa física que não toma o crédito, né? Então, me parece que neste caso pode sim haver um aumento de preços para a pessoa física ao adquirir serviços de uma pessoa jurídica. A questão acaba complicando um pouquinho mais para quem está no lucro presumido. Por quê? Porque quem está no lucro presumido recolhe ISS de 5% e recolhe um PIS e COFINS de 3,65%. Recolhe, vamos dizer, uma alíquota efetiva de 8,65%. E agora, indo para o IBS e para o CBS, vai recolher 28%. Vai aumentar muito o tributo a ser pago pelas empresas? Vai,
Mas, de novo, se ela adquire bens e serviços, ela vai tomar crédito de tudo sobre aquilo que ela adquirir. E se ela vende serviços ou mercadorias para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica vai poder tomar o crédito total desses 28%. Então, você não tem, na cadeia esse aumento. De novo, poderemos ter um aumento de preços para o consumidor final, pessoa física. E aqui, já partindo para o encerramento da minha fala, para poder passar para o professor Rodrigo, algumas observações aí sim, pontos de atenção que as pessoas jurídicas e principalmente quem trabalha com a área fiscal, com compras e com vendas, precisa se preocupar ou tomar cuidados e não se preocupar, né? Primeira coisa, acaba a possibilidade de venda de mercadoria e de serviços sem recolhimento de tributo. Hoje, né, a gente emite uma nota fiscal, destaca lá na nossa contabilidade um tributo a pagar. Quem compra a mercadoria toma um crédito e pouco importa se quem vendeu recolheu ou não o tributo. Acabou isso. Acabou. Agora o mercado, a cadeia, exigirá recolhimento de tributo, né? De tal forma que, e daí está escrito na linha seguinte, no terceiro item, a regularidade fiscal e procedimental de fornecedores será um diferencial competitivo. E aqui, por que eu estou falando isso? A gente vai para o item de cima. Os departamentos de compra e de venda das empresas passarão a ser os principais departamentos guardiões da reforma tributária e da operacionalização da reforma tributária. Os departamentos de compra terão que exigir de seus fornecedores a demonstração de que estão regulares perante o fisco federal e estadual e terão que exigir desses fornecedores a demonstração de que o tributo incidente na operação de venda de mercadoria ou de serviços foi realizado. Se o fornecedor não recolhe tributos, eu, pessoa jurídica, não tomo crédito e daí eu vou pagar mais IBS e CBS. Por outro lado, quem é da área de vendas vai ter que ser um interface com quem está comprando os seus produtos, vai ter que ser um interlocutor, vai ter que demonstrar para quem é o seu cliente por que esse cliente tem que comprar dele, demonstrar que a empresa está regular, demonstrar que os tributos foram recolhidos. De todas as palestras que nós temos dado, falado com os nossos clientes, por incrível que pareça, é a área fiscal e as áreas que mais participam e questionam compra e venda. E veja, um comprador não escolherá mais um fornecedor se ele não tiver regularidade fiscal. Haverá uma regulação de mercado. Então, estar regular, ter certidão, recolher tributos, será o diferencial entre você estar ou não no mercado, né? Outra coisa que é essencial e que as empresas têm que estar fazendo já, revisar contratos. Todos os contratos de venda de produtos, de serviços, precisam ser revistos. É preciso de lá constar que alterações de tributação afetarão o preço, né? Então, esse passa a ser um ponto essencial. É hora de revisar todos os contratos com seus clientes. E mais do que tudo, as áreas de compra precisam começar a notificar os seus fornecedores, dizendo o que queremos do fornecedor. Eu vou querer
todo mês certidão, eu quero comprovante de recolhimento, o que que eu vou exigir do meu fornecedor para que eu possa continuar cobrando dele? E essas notificações precisam ser mandadas agora. Para quê? Para que o fornecedor possa se adaptar às nossas necessidades. E por fim, e que isso também vai ser tratado pelo professor Rodrigo, porque ele simplesmente é fiscal do maior estado da federação. É, Ao longo de décadas, muitas empresas saíram do eixo sul e sudeste rumo a estados que davam incentivos fiscais de maneira indiscriminada, maioria deles inconstitucionais. Esses incentivos fiscais foram, economicamente falando, fundamentais para que os outros estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste se desenvolvessem. Socialmente, esses incentivos foram muito importantes. Então, os estados atraíram, é, principalmente no âmbito do ICMS, empresas, indústrias, distribuidores. Quem nunca ouviu falar de Extrema, né? Todo mundo saiu de São Paulo para ir para Extrema, para ser o local de distribuição de mercadorias, porque os incentivos fiscais eram muito grandes. E ao final de 2032, acabou o tributo sendo recolhido na origem. Os tributos serão devidos apenas no destino da mercadoria, no destino dos serviços. E aí passa-se a ser necessária a verificação se vale a pena eu manter uma indústria, se vale a pena eu manter um distribuidor longe do meu público consumidor. Vale a pena a logística, os pedágios, a segurança? Vale a pena importar por Santa Catarina? Vale a pena importar pelo Espírito Santo? Ou é melhor importar pelo Porto de Santos? Ou, diversamente, eu vou continuar importando por esses lugares porque eles me oferecem uma estrutura melhor. Então, aqui nesse item, o que eu coloco é: a partir de agora, é preciso fazer contas, é, e precisa levar em conta o público consumidor e a infraestrutura do estado e do município no qual vocês vão se estabelecer, que as empresas vão se estabelecer caso decidam sair dos locais onde estão hoje por conta de incentivos fiscais. E mais uma coisa, é uma oportunidade de estados e municípios com uma qualidade de vida muito boa para que eles atraiam empresas. Vai fazer diferença se os funcionários das empresas estão felizes ou não no lugar onde as empresas vão se instalar. Vale a pena se instalar em São Paulo, que você não pode sair com o celular na mão porque alguém vai passar? Ou é melhor ir para uma cidade do interior de São Paulo, aqui perto, em que eu não tenho problemas de segurança, né? Então, isto que eu acabei de falar são os grandes focos de atenção das empresas e que, por hora, é a colaboração que eu quero trazer para vocês. E aí, um pensamento enquanto cidadã. Ao longo dos anos, houve uma migração para os estados do Norte, para o Nordeste e do Centro-Oeste, que precisavam, que são sim carentes de investimento, que são sim carentes de cultura, que sim são carentes de água, são carentes de tudo. E as empresas foram para lá. Agora, com a reforma tributária, será que nós não teremos novamente uma migração, agora um retorno de empresas para o eixo sul e sudeste? Essa é uma questão que me preocupa como cidadã, né? Então, algo de reflexão. Basicamente, o que eu queria dividir com vocês são esses pontos de atenção, e ao final eu fico à disposição para eventualmente tirar dúvidas e para nós conversarmos,
Mas agora vem a parte que é operacional, que é de quem está dentro do fisco e vai estar olhando para nós, da reforma tributária. Então, professor Rodrigo, agora, inclusive eu estou ansiosíssima para ouvi-lo, porque, como advogada de contribuinte, eu também estou do outro lado e quero muito ouvi-lo. E, mais uma vez, obrigada, professor Almir, obrigada, Fia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com professores, com alunos e com tanta gente que está aqui prestigiando a gente. Obrigada. Parabéns, professora Valéria, brilhante aula. Professor Rodrigo, Pessoal, posso, a bola está com posso você. começar, professor Almir? Oba, Rodrigo, obrigado, querido. Podeis avançar com vigor. Então, tá, joia. Eu agradeço muito. Eu quero aqui parabenizar a professora Valéria pela excelente explanação dela, falar que eu fiquei muito grato aí pela visão dela, né, como advogada, que realmente vai ser bom para a economia, vai ser bom para o nosso país, e é essa visão que a gente quer trazer aqui. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Um segundinho. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, sim. Ótimo. Então, vou aqui primeiro agradecer então o convite, em nome do professor Almir, da Luciane, convite da FIA para estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? É um prazer, porque eu sou aluno, fui aluno em 2011, 2012 da FIA, quando eu fiz o curso de gestão empresarial, e isso certamente contribuiu muito para a minha jornada, né? Eu consegui realmente ter uma visão mais ampla e, com isso, contribuir para a minha jornada profissional. Eu vim falar sobre a reforma tributária, e o meu olhar vai ser um pouco mais econômico, um pouco mais de negócios mesmo, e também a visão do fisco, como a professora Valéria falou. Aqui está uma matéria do Valor Econômico, de capa, caderno digital, trazendo uma publicação toda embaçada que mostra, reflete a opacidade do nosso sistema tributário, mas também uma publicidade. E a própria Accenture, que é uma das Big Four de consultoria, fala: esta não é só uma reforma tributária. Para quem sabe ler a linha fina, é a maior transformação desde o plano real do nosso país. Vai mudar o que você produz, onde você produz, como entrega, quanto paga, como paga, poderia acrescentar aqui, por exemplo, por quanto você vende. Então, não é sobre imposto, é sobre reinvenção da nossa economia. Então, eu faço questão de inicialmente trazer esse alerta, que não é uma questão apenas de imposto, de alíquota, de, de simplificação. É algo muito maior, como disse a professora Valéria. É algo realmente grande que vai transformar a nossa economia. É uma questão de microeconomia. Então, eu sou Rodrigo Espada, aqui está meu Instagram. Quem quiser fazer pergunta, eu respondo a todos no direct. Mas enquanto a professora Valéria foi falando, eu fui vendo as perguntas no chat e muita coisa eu já vou responder durante a minha apresentação, mas eu fico à disposição para perguntas. Eu sou auditor fiscal aqui do Estado de São Paulo há 20 anos. Atualmente, eu sou o presidente da Federação Brasileira de Auditores Fiscais e também da Associação Estadual aqui de São Paulo de Auditores Fiscais. Sou formado em engenharia de produção pela UFSCar, em Direito pela Unesp. Tenho muito orgulho de constar no meu currículo esse MBA em Gestão Empresarial pela FIA. A primeira questão que eu quero trazer para vocês é por que reformar o nosso sistema tributário. Eu gosto de trazer isso porque qualquer comparação tem que ser dada em base de alternativas, senão fica uma questão meio subjetiva. Eu gosto, eu não gosto, vai ser melhor, vai ser pior. Mas não, para saber se vai ser melhor ou pior, vamos comparar com o que a gente tem hoje, né? Fazer um paralelo. Até porque, como disse a professora Valéria, e é verdadeiro, a transição vai ter desconfortos, né? Não é algo simples. Até porque a gente costuma se acomodar com as coisas da vida, mesmo com as ruins. Então, a gente vai fazer uma transição longa até 2033. Então, é um paralelo como fazer uma reforma na casa, morando na casa. Quem já fez isso sabe como é desconfortável. Então, a gente vai atuar com dois sistemas tributários em paralelo. Mas eu quero mostrar que, mesmo durante a transição, vai melhorar. Mas, primeiro, como é o nosso sistema tributário atual? Sobre o consumo. Então,
deixa eu fazer esse recorte, que nem a professora Valéria colocou. Nós podemos fazer arrecadação sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. O consumo é a maior arrecadação no nosso país. Aproximadamente 50% de tudo que a gente paga de imposto, tudo que a gente arrecada vem dessa tributação sobre o consumo, que é, em essência, o imposto que está embutido no preço de tudo que a gente compra. Ele é opaco, a gente não vê. Não é que nem pagar uma guia do IPVA, do IPTU, os impostos diretos que você vê quando você está pagando e para onde está indo aquele dinheiro. Ou o imposto de renda que você vê descontado no seu lerite ou paga uma DARF. A tributação não é assim sobre o consumo. Você está comprando uma garrafinha de água e tem um imposto embutido. Tem uma caneta que você está comprando ou um celular, tudo que você compra tem imposto. Quais são? 3 federais hoje, o IPI sobre produtos industrializados para a União Federal e também para a União, PIS e COFINS, que tributam basicamente o faturamento, mas são repassados no preço das mercadorias. Esses daqui vão para a União. Temos para o Estado o ICMS, que é o maior imposto do Brasil hoje, é o que mais arrecada, para os estados, e para o ISS, o ISS para os municípios. Olhando assim, parece que temos 5 tributos sobre o consumo. Só que, em verdade, nós temos 3 para a União. Para o Estado, nós temos 27 ICMS diferentes. Cada Estado podendo legislar, colocar suas regras, suas alíquotas, seus benefícios fiscais. E o contribuinte que opera em todos os estados da federação tem que entender essas 27 legislações. E cada município pode legislar do seu ISS também. Então, temos 5.561 municípios fazendo o seu próprio imposto. Então, em verdade, nós não temos um sistema tributário, não temos uma organicidade, né? um ordenamento. Nós temos 5.561 microsistemas tributários. Cada município com o seu. Né? A empresa que está no município vai ter ali o seu ISS, o seu ICMS daquele estado, que não se confunde com uma empresa que está em outro município. Isso gera uma complexidade gigantesca. E aí a gente traz os problemas do nosso sistema tributário. Alertando que esse sistema tributário atual foi criado em 1966, quando o mundo era totalmente diferente do que é hoje. O Brasil era uma economia fechada e hoje nós temos um mundo globalizado. E também os negócios eram muito mais locais e hoje eles operam o Brasil inteiro em redes de estabelecimento. O que isso provoca para a gente? São 3 efeitos muito perversos na economia. Quais sejam? Eu vou explicar um a um. Cumulatividade, litigiosidade e custos de conformidade. Quando se fala em cumulatividade, é o famoso imposto incidindo sobre imposto, imposto em cascata. Vejam, a gente pega a mesma cadeia produtiva e coloca vários tributos, e um não conversando com o outro. Então, para essa caneta chegar aqui na minha mão quando eu comprei, ou esse mouse, ou o celular, qualquer coisa, você tem vários tributos que incidiram nessa cadeia produtiva. A indústria pagou o IPI, porém a indústria contrata serviços, contrata advogado, contrata contador, contrata publicidade, contrata vários serviços. E aqueles serviços para a indústria que não paga o ISS é custo. Veio no preço do serviço, foi custo para ela, e quando ela for vender o produto dela, ela tem que recuperar aquele valor para não ter prejuízo. Então, ela acrescenta no preço dela aquele serviço e vende o produto dela por um preço maior que incide o IPI. Então, vejam, o IPI vai estar incidindo sobre também o ISS, que está no preço pago numa operação anterior por um fornecedor. Da mesma forma, ela vende por um distribuidor ou por um atacadista, e o atacadista que vai vender não paga o IPI, como também não paga o ICMS. Mas esses impostos estão no preço que ele pagou. Então, ele tem que vender por um valor maior para recuperar os custos. E aí está incidindo o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, sobre comércio, está pagando
o ICMS sobre o preço total de venda, só que ali no preço total de venda tem uma parte que é ISS, outra parte que é IPI. Então, no final do dia, a gente está pagando imposto sobre imposto. Isso derruba a competitividade dos nossos produtos. No final do dia, o nosso produto sai mais caro que o concorrente internacional. São impostos incidindo sobre impostos. Isso daí, quando você compara com o modelo do IVA, que eu vou trazer para vocês, que é um único imposto que todo mundo paga, né, que é o modelo que a gente vai adotar no Brasil, que você tem crédito sobre tudo que a doutora Valéria falou, você tem um modelo muito mais eficiente, que você consegue, conforme a cadeia produtiva, não agregar imposto sobre imposto. O resultado dessa cumulatividade é que o Brasil só consegue ser competitivo em produtos primários. Produtos de alto valor agregado, como celular, como um veículo, né? Quanto mais longa é a cadeia produtiva, maior o efeito do imposto incidindo sobre o imposto, derrubando a nossa competitividade. O Brasil, hoje, só consegue ser competitivo no cenário internacional, nesse concerto internacional das nações, em carne, soja, minério de ferro, suco de laranja, café. A gente não consegue competir no mercado internacional em produtos de alto valor agregado. O IVA resolve isso. Um outro problema, a complexidade de administrar todos esses tributos que a doutora Valéria já falou. É insano, é um manicômio tributário. E num ambiente que é muito complexo, ainda mais num ambiente onde o fisco, o Estado, legisla e vira para o contribuinte e fala: agora você se vira. Agora você estuda toda essa legislação, interpreta ela, aplica ao seu caso concreto, declara, paga e o fisco vai poder verificar para ver se você fez certo ou não. E num modelo que as legislações elas são feitas não pensando no todo. Cada estado legisla pensando em si. Cada município legisla pensando em si. A União legisla pensando em si. Então, muitas vezes, essas legislações se conflitam. E o contribuinte no meio tendo que interpretar. Qual é o resultado disso? Litigiosidade. O que é litigiosidade? Interpretações distintas entre fisco e contribuinte, que gera multas e contencioso, administrativo ou judicial. A gente já mediu. O estoque de litígio no Brasil está em 75% do PIB. Veja, tudo que a gente paga de tributo hoje no país, que não é pouco, a carga tributária está em 34% do PIB. O estoque de tudo que está sendo discutido nos tribunais administrativos, como o CARF, o TIT, ou judiciais, são 2 anos e meio de tudo que a gente paga de imposto no país. Isso daí é dinheiro que está parado, que poderia estar na mão dos contribuintes, gerando investimento, capital de giro, emprego, ou poderia estar na mão do Estado, investindo em saúde, educação, segurança pública, asfalto, mas não está. Está no passivo das empresas ou em depósitos judiciais. É muita coisa. Para vocês terem ideia, países da OCDE têm um estoque de litígio de 0,3% do PIB. A gente tem 75%. Não tem precedentes no mundo com esse custo. É custo para a gente, é custo Brasil. Países da América Latina têm de 2% a 3% de litígio. A gente tem 75%. Outro efeito gravíssimo desse sistema complexo atual é custos de conformidade. O que é custo de conformidade? Não é carga tributária, os 34% que a gente paga de imposto. É tudo que a gente gasta antes para saber quanto tem que pagar de imposto. É o custo do departamento fiscal, contábil, os advogados, custos de nota fiscal, custos de contencioso, tudo que se tem de custo de conformidade tributária. O Banco Mundial faz um estudo chamado Doing Business, e o Doing Business avalia quase 180 países do mundo para saber quais são os melhores para se investir, melhor ambiente de negócio, sobre várias perspectivas. Nessa perspectiva, custo de conformidade tributária, o Brasil está na última posição do ranking do Doing Business. É o pior país do mundo. É aquele número que você ouve que no Brasil se trabalha 5 anos para saber 5 meses por ano
para saber quanto tem que pagar de imposto. É isso. São 1.700 horas de trabalho, em média, por empresa, apenas para chegar naquele momento da guia do boleto para saber quanto que vai pagar de imposto. Isso é custo Brasil. Isso onera Rodrigo, os nossos Rodrigo, produtos. só uma consideração. Você está mudando de lâmina? Porque tá, na minha tela aparece a mesma lâmina. Ah, eu estou mudando. Então me perdoe, professor. Aconteceu alguma coisa aqui. Espera aí que eu vou mudar, vou sair da apresentação e Que vou fazer conge- novamente. Me perdoe. Não, tranquilo, estamos aí. Um minutinho. Engraçado que ele não. Vou tentar de novo, professor. Você me fala aqui, tá bom? Maravilha. Ele está na mesma lâmina ou ele está em outra lâmina? Já mudou daquela anterior. Mudou? Mudou. Mas espera aí, vê se vai mudar de novo, professor. Eu peço desculpas pro pessoal aqui. Tá mudando Está ou não? mudando, Está está mudando. mudando. Pode avançar. Ótimo, então tá bom. Parou aí, congelou nessa. Congelou nessa. Então a gente está nessa aqui. Ótimo. Então, pessoal, o que que nós temos hoje? Litigiosidade, custos de conformidade e cumulatividade. Saiu da apresentação ou está na apresentação? Me Saiu perdoe. de novo, saiu. Saiu. Saiu, Agora né? voltou. Me desculpe. Tá bom. Estamos na apresentação. Então, o que que nós temos hoje, pessoal? Perda de competitividade das nossas empresas. Se for somar cumulatividade com litigiosidade, com custo de conformidade, nós estamos sofrendo um processo gravíssimo de desindustrialização. E não é só isso, a tributação sobre o consumo é uma tributação regressiva também. Ela acentua desigualdades. Quando a gente fala de tributação sobre o consumo, os pobres pagam mais. E por isso o nosso país não é um dos mais iguais do mundo à toa. Em outras palavras, o pobre não tem capacidade de poupar. Ele gasta tudo que ele ganha. Enquanto que as pessoas de alta renda, elas gastam uma parte do que elas ganham e outra parte elas poupam, investem. Sobre essa parte que está sendo poupada, não investe, não incide a tributação sobre o consumo. Então, as pessoas mais pobres pagam mais. Bom, o que que a gente vai fazer? A professora já falou. Juntar. A gente vai extinguir COFINS, PIS e criar a CBS. Extinguir o ICMS e o ISS, criar o IBS. Porém, para o contribuinte, que é o que importa, nós estamos fazendo isso tudo com uma única legislação. O IBS e o CBS são dois impostos gêmeos. É uma única legislação, uma única hipótese de incidência, uma única base de cálculo, uma única nota fiscal, um único cadastro. É tudo igual. Só que vai ter uma parte dessa arrecadação que vai para a União, que se chama CBS, e outra parte que vai para estados e municípios de forma compartilhada, chamado IBS. E é um imposto do tipo IVA, que já é adotado em mais de 180 países do mundo. Eu vou explicar para vocês que bicho é esse chamado IVA. Mas é importante falar que o IVA foi inventado na França, um pouco depois da nossa última reforma tributária, e já foi adotado em mais de 180 países do mundo e não tem precedente de país que adotou o IVA e voltou atrás. Então, o que é o IVA? Para ser um IVA, tem que ter três princípios básicos para ser caracterizado um IVA. Qual que é o primeiro princípio? Base ampla. O que significa IVA? Todo mundo paga o IVA. Tem perguntas aí no chat. Construtora vai mudar? Vai mudar. Tudo vai mudar. Banco vai mudar, construtora vai mudar, cooperativa vai mudar, serviço vai mudar, Simples Nacional pode mudar, comércio, indústria, tudo paga o IVA. O IVA se chama Imposto sobre Valor Adicionado ou Imposto sobre Valor Agregado. Ele não quer saber se você é serviço, se você é indústria, se você é comércio, o que você é. Ele quer saber duas coisas apenas. Você é um CNPJ? Você é uma empresa? Sou. Você tem valor adicionado na sua operação? Em outras palavras, você vende por um valor maior do que você compra? Se a resposta é sim, e quase todo mundo é sim, porque a empresa precisa ter uma margem para se sustentar, você paga um IVA. É isso. É um CNPJ,
tem uma margem, tem um valor agregado, ou seja, as suas vendas é por um valor superior às suas compras, você vai pagar o IVA. Sobre o quê? Sobre essa margem, sobre a diferença entre as suas compras e as suas vendas. É aí que a professora fala que nem sempre a alíquota é determinante, que você vai ter crédito de tudo. Sobre tudo que você compra, você tem crédito. E sobre o que você vende, é débito. E sobre essa margem que incide a alíquota, não é sobre todo o faturamento. Então, a alíquota, ela explica uma parte, mas não explica o todo, porque ela é só um fator da multiplicação. A alíquota é um percentual, mas qual é a base de cálculo? Sobre o que vai incidir o imposto? O ISS, o PIS e COFINS é sobre tudo, sobre o faturamento. O IVA é sobre uma parte, o que é muito bom. Por quê? Porque trata empresas diferentes de maneira diferente. Hoje, se tem duas empresas que faturam igual, elas pagam a mesma quantidade de ISS, por exemplo. Mas uma pode ter uma margem enorme, ser uma Google, ou Facebook, Meta, e ter uma margem enorme, e outra é uma empresa de serviço de terceirização de limpeza. Provavelmente a margem dela é menor. E ela está pagando o mesmo imposto, os mesmos 5%. E pode estar sendo estrangulada. O IVA não é assim. Ele vai ver a margem de cada empresa. Mesmo que duas empresas faturem igual, se uma tem uma margem maior, vai pagar mais. Uma sobre a margem menor vai pagar menos. É muito mais eficiente economicamente. Dá fôlego para as empresas que precisam. E também dá liberdade para a empresa se organizar. Por exemplo, falando já de construtora. O Brasil é ineficiente na construção civil, por quê? Você pega para construir uma casa no Brasil, você demora 2 anos, que a gente constrói da mesma maneira que nossos avós faziam, de maneira artesanal. A gente compra tijolo, pedra, areia, cimento e vai construir de maneira artesanal. E o resto do mundo? A gente vê lá, a China construiu um hospital em 1 mês na pandemia, um prédio em 1 semana. Vê que o trabalhador da construção civil americano é 6 vezes mais eficiente que o brasileiro. Por quê? Não é que os trabalhadores são melhores, é que a indústria da construção civil se organizou de maneira diferente, especialmente em pré-moldado, que se compra tudo pronto e só monta na obra de maneira rápida. Por que o Brasil não faz assim? Nossa engenharia é tão boa, tão eficiente, porque no Brasil, se você constrói no canteiro de obra de maneira artesanal, é serviço e se paga ISS, que é até 5% no Brasil, quando cobra, porque muitos municípios nem cobram. Agora, se você compra pré-moldado da indústria, você paga ICMS, que é 18% no Brasil. É uma alíquota, é um imposto muito maior. Então, é claro, as empresas se organizam de forma a pagar menos imposto pelo planejamento tributário, só que é de uma maneira mais ineficiente. A base ampla muda isso. Ela vira para o empresário e fala: olha, faça do jeito que você quiser. Não importa para mim se você vai fazer de forma de serviço ou de indústria. Você vai comprar pronto e vai montar. Até porque construtoras concorrem entre si. Então, faça da forma que você quiser. A gente vai cobrar o mesmo imposto e a mesma alíquota. Isso é a base ampla. Tributação no destino, que a professora já disse. Mas eu vou já para o próximo. Vou pular. Primeiro para a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? É o que a gente já falou. Tudo dá direito a crédito. Tudo dá direito a crédito. Isso melhora muito a eficiência econômica. Uma empresa que eventualmente está operando com uma margem negativa não vai pagar imposto e está tudo bem, dá fôlego para a empresa. A não cumulatividade plena coloca, por exemplo, que o investimento no Brasil vai ter tributação zero sobre o consumo, porque tudo que uma empresa estiver comprando e investindo vai a crédito para ela. E não vai pagar um imposto naquele mês, até abater, compensar todo o investimento. Isso é muito bom. A maioria das empresas fecha no começo das suas operações. Por quê? Se ela paga sobre o faturamento, ela começou a operar, ela está faturando, está pagando imposto. A não cumulatividade, durante todo o investimento dela, ela acumula créditos. E ela vai demorar um tempo para consumir aqueles créditos até começar a pagar, às vezes anos, até recuperar todo o investimento, dependendo do grau de investimento. Isso é bom. A gente dá fôlego para as empresas na hora que elas precisam. Essa é a não cumulatividade plena. E tudo dá direito a crédito. Não é que nem o ICMS, que alguma coisa dá crédito e outra não. Tudo. Você comprou, veio com imposto aquela compra,
O IVA, que é o único imposto, não importa se é serviço, se é mercadoria, o que seja, você vai se creditar para pagar menos imposto nas suas vendas. Isso diminui a sonegação, que nem a professora falou, porque as empresas vão querer comprar de outras empresas que pagam seus impostos, porque isso traz crédito para ela. A única forma lícita de pagar menos imposto no IVA é você ter crédito. Então, começa-se a ter uma redução da sonegação, porque os créditos são transferidos durante a base e as empresas querem comprar de outras que dão crédito. E tributação no destino, o que é? Hoje a nossa tributação é na origem, o ICMS e o ISS. Mas, basicamente, hoje a gente tributa a produção. A gente não quer tributar a produção, a gente quer tributar o consumo. Então, a gente muda para o destino. Isso muda tudo. Vai mudar todo o planejamento tributário das empresas. Porque, como a professora falou, as empresas foram para estados que não têm melhor eficiência econômica apenas por questões de benefício fiscal. E a empresa que foi para a extrema, que é o exemplo que ela usou, mas o mercado consumidor está em São Paulo, vai pagar imposto para São Paulo, conforme a alíquota para São Paulo. Não importa mais as regras. Primeiro, porque é uma única legislação. O Estado de Minas não vai poder dar benefício fiscal, porque é uma única legislação. Então, qual é o efeito disso? As empresas vão voltar a se instalar num ponto ótimo de eficiência econômica. Hoje, por exemplo, a Ford saiu de Taubaté e foi para Camaçari, na Bahia, porque lá era melhor para produzir, lá tem melhor, está próximo do mercado consumidor, ou tem mão de obra mais qualificada. Não, é porque tem benefício fiscal. Então, as empresas vão voltar a se instalar em pontos ótimos de eficiência econômica, onde está perto da mão de obra qualificada, perto do mercado consumidor, no ponto ótimo de eficiência logística. Eu vou até passar aqui, mas não, vamos continuar aqui então. A tributação no destino vai mudar isso, vai trazer as empresas para o ponto ótimo de eficiência econômica. E isso é bom, porque as empresas estão agregando custos, né? E aí a Ford que foi para a Bahia não consegue trazer o carro para São Paulo mais barato dos que vem da China, porque tem que levar as peças para a Bahia para produzir e trazer o carro para cá, e mão de obra desqualificada, e aí vai outros problemas de infraestrutura. A tributação no destino devolve a competitividade, porque as empresas voltam a se instalar onde elas deveriam estar. E a outra questão que a tributação no destino devolve é um ambiente concorrencial saudável. Porque num país onde a tributação sobre o consumo é muito alta, uma empresa não consegue concorrer com outra que foi para outro estado e tem tributação zero e traz o produto para cá, acaba tendo uma concorrência desleal. E afinal das contas, a gente vai comprar o iogurte no supermercado, tem lá a prateleira com várias marcas de iogurte, e hoje cada marca, dependendo de onde foi produzido, tem uma carga tributária distinta, e a gente está colocando eles para concorrer pelo mesmo consumidor por preço, o que é uma distorção do ambiente concorrencial saudável. Agora, com a tributação no destino, não importa onde está a empresa. O que importa é onde está o rei consumidor. Se está sendo consumido em São Paulo, não importa se aquele iogurte foi produzido na China, na Argentina, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais ou aqui em São Paulo. Todos vão pagar a mesma carga tributária da onde está sendo vendido, do ponto de venda ali do consumidor. Isso coloca todos em situação de igualdade. Isso é muito bom para o nosso país. As regras de transição, a professora já falou, eu vou passar. Então, a princípio, a gente vai adotar esse modelo do IVA e vamos falar algumas coisas específicas do nosso IVA brasileiro, porque esses princípios é do mundo todo, é assim. A gente cria o cashback do imposto, que é a possibilidade de devolução de imposto diretamente para a pessoa, isenção personalizada, diretamente para a pessoa de baixa renda. O Rio Grande do Sul já adotou isso, um programa lá que se chama Devolve ICMS. Basicamente, a gente vai cruzar o CAD único, o cadastro das pessoas de baixa renda, com a nota fiscal ao consumidor. Aquele famoso, você quer colocar o CPF na nota? Você colocou o CPF na nota, é uma pessoa que ganha mais que 2 salários mínimos, o imposto vai direto para o Estado. É uma pessoa que está no CAD único, está lá no CAD único, o CPF, o Estado pode devolver diretamente para ela um percentual do imposto
que aquele que foi recolhido. Seja, como é no Rio Grande do Sul, por cartão de débito, que pode ser consumido apenas no comércio local lá, ou depósito em conta corrente. O resultado é muito bom, tanto para a economia, já que as pessoas de baixa renda não têm capacidade de poupar, e se ela ganha ali 100, R$ 200, ela vai imediatamente no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, e esse dinheiro volta para o empresário, que contrata mais gente, a economia gira, ele paga mais imposto e a economia cresce. E também um outro efeito bom, que a gente consegue confrontar os programas sociais com o consumo das pessoas. Se tem muita gente na informalidade que fala que ganha um salário mínimo ou nada, ou 2 salários mínimos para ter programas sociais. A gente vai poder confrontar o consumo das pessoas. Se a pessoa lá, consistentemente, todo mês, consome por 5 salários mínimos e está num programa social, a gente vai poder retirar aquelas pessoas do programa social para que o nosso dinheiro vá somente para quem efetivamente precisa. Uma pergunta que teve no chat: e o Simples Nacional vai continuar igual? Vai. A reforma tributária não altera o Simples Nacional, mas dá ao pequeno empresário a oportunidade de escolher o que é melhor para o seu negócio. E vai ter muita gente que vai mudar. Olha, se você está no Simples Nacional, e o Simples Nacional é o seguinte: você paga uma única alíquota sobre o seu faturamento e quita todos os tributos. Vai poder continuar assim? Vai poder continuar assim. E vai ser a mesma alíquota. Só que em vez de quitar imposto de renda, tributo sobre a folha de pagamento e ainda PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, você vai quitar o imposto de renda, os tributos sobre a folha de pagamento e IBS e CBS com a mesma alíquota. Porém, você vai poder escolher também, se você quiser, pagar uma alíquota menor, continuar no Simples, pagar uma alíquota menor, quitar todos os tributos pelo Simples, exceto o IBS e a CBS, e fazer um regime periódico de apuração apartado no sistema de débito e crédito do IBS e a CBS. E aí muita gente pergunta, mas para que eu faria isso? O mercado pode te impor isso. Não é uma escolha sua. O mercado vai te impor. Porque se você tiver no regime periódico de apuração do IVA, do CBS e CBS, IBS e CBS, como a gente está chamando no Brasil, você vai gerar créditos para quem está comprando de você. Se você está no Simples, o seu crédito que você gera é muito pequenininho para o seu cliente. Qual vai ser a regra? Se você está no Simples e vende para o consumidor final, no varejo, quem compra de você não toma crédito, porque ele é consumidor final e a gente tributa o consumo. É ele que suporta a carga tributária no final, porque ele não pode absorver crédito e paga ali, morre o imposto. Então, se você está no Simples e vende no varejo, fica no Simples. Vai ser melhor para você. Paga menos e não gera crédito. Agora, se você está no Simples, no meio da cadeia produtiva, ou seja, se você vende especialmente para outros CNPJs, para outras empresas que vão pagar o IVA, é bem provável que eles vão querer comprar de outras empresas que pagam no RPA para ele poder ter crédito e pagar menos na venda dele. Vou dar um exemplo. Contador. Contador hoje paga o ISS, 5%, aqui em São Paulo. Se ele quer pegar um serviço, receber R$ 1.000, ele tem que cobrar 1.050, para que ele receba 1.050, pague 50 de imposto, 5% e fique com 1.000 para ele. Só que para quem está comprando, é 1.050 o custo, é o que ele pagou, 1.050. Com o IVA, vamos supor que a alíquota do contador seja efetiva 15%, porque ele vai tomar crédito e ele tem 30% de redução da alíquota. Todas as profissões regulamentadas têm 30% de redução da alíquota. Economistas, advogados, contadores. Bom, ele vai pagar, vamos supor, 15%. Ele tem que chegar para o cliente dele e falar: olha, aumentou agora é o IVA. O preço não vai ser mais 1.000, é 15%. A minha alíquota vai ser 1.150. É provável que o cliente dele vai reclamar. Mas ele, como contador, que entende da reforma tributária, vai falar: calma, vai ficar melhor para você assim. Você vai me pagar 1.150, só que 150 é imposto. Então, você, sendo IVA, vai se creditar de 150. E vai pagar 150 menos de imposto
nas suas vendas. Então, seu custo efetivo nessa operação vai ser 1.000 agora, não vai ser mais 1.050. Vai reduzir o seu custo e você vai poder vender mais barato. Ou seja, ele vai estar pagando mais, mas reduzindo o custo dele. Então, ele vai preferir tomar crédito. Então, empresas que estão no Simples e vendem para outras empresas, no mínimo, reavalie o seu planejamento tributário. O que esperar para o Brasil? Para terminar, simplicidade, não vai ser mais esse manicômio tributário, 5.560 entes legislativos, entes federativos legislando, transparência, a gente finalmente vai saber quanto que paga de imposto em tudo que a gente compra. Se falar que é 28% o IVA, é 28%. Se pagar 1.280 no celular, 280 é imposto. 1.000 é o custo da mercadoria. Neutralidade, de duas perspectivas. Não importa como você organiza seu negócio, se é serviço ou mercadoria, vai pagar o mesmo imposto. E não importa se a sua empresa está em Minas, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, vai pagar o mesmo imposto, porque está no destino. Então, é neutro do ponto de vista concorrencial. E revolução digital, que a professora Valéria falou que eu iria aprofundar um pouco. A gente espera chegar num ponto que a única obrigação do contribuinte seja emitir a nota fiscal que reflita com exatidão a operação comercial. Hoje, a complexidade está toda com o contribuinte. Ele tem que entender tudo, interpretar, declarar e pagar. Não, nós, o fisco, vai fazer um grande sistema de apuração para todos os contribuintes. Hoje, cada contribuinte faz a sua apuração particular e elas não se conversam. Vai ser um sistema gigantesco de apuração com as notas fiscais eletrônicas que a gente já tem. O contribuinte, a única coisa, vai ser um único modelo de nota fiscal e a alíquota do tributo vai se dar por CEP. Para onde ele está vendendo, por isso que a gente fala que é no consumo. Conforme ele vende, vai ter uma alíquota ali. Vai ter uma ressignificação da profissão contábil. Os contadores vão ser muito mais importantes para a empresa. Hoje é um trabalho maçante, com muita mão de obra, massiva mão de obra, mas baixo valor agregado. Porque basicamente é apurar. Não, os contadores têm que agora ajudar a empresa a fazer gestão, fazer a contabilidade de custos, avaliar cada operação para ver qual é o melhor planejamento tributário. E a apuração. Então, a gente vai ter um sistema de apuração que a gente fala que é operação por operação. Em cada operação vai ter um recolhimento do tributo. Não mais como é hoje, mensal, e o contribuinte paga no mês seguinte, conforme a sua apuração mensal. Como é que vai ser feito isso? Para o varejo, vai ser mais simples. No varejo, já tem o split payment. O split payment split é compartilhar, payment é pagamento. Vai ser um pagamento compartilhado. Hoje, quando você compra alguma coisa no iFood, por exemplo, você vem lá um desconto no seu cartão de crédito. Comprou uma pizza, R$ 100. Mas aqueles R$ 100 não foi para a pizzaria. Já houve um split, um meio de pagamento, o cartão de crédito divide aqueles R$ 100 e passa 80 para a pizzaria, por exemplo. 10 já vai direto para o entregador, que é um MEI, para não ter vínculo empregatício. 5 vai para o iFood, que fez aquele arranjo, né? Credenciou os entregadores, os restaurantes. E 5 fica para o operadora do cartão de crédito como taxa de administração, por exemplo. Então, veja, o único pagamento 100 que saiu do seu cartão de crédito e você pagou foi dividido em 4. O que a gente vai fazer é colocar uma quinta parte aí. Em cada pagamento, o Estado já vai, a instituição financeira, inclusive amanhã eu tenho um almoço com a FIN, a Federação das Instituições Financeiras, a antiga Confederação Nacional das Instituições Financeiras, para tratar desse assunto, vai ser obrigada a passar direto para o Estado uma parte. E ao invés de a gente ficar esperando a pizzaria pagar o imposto, o entregador pagar o imposto, o iFood pagar o imposto, o cartão de crédito pagar o imposto, Visa, Mastercard, eles já vão receber cada um pouquinho a menos e o Estado recebe a parte dele também na operação. Quando for entre contribuintes, B2B, também vai dar para fazer isso. Porque a gente vai integrar, já estamos integrando os sistemas de pagamento
das instituições financeiras do Bacen, que passa tudo pelo Banco Central, com os da Receita. Então, toda vez que tiver um pagamento entre contribuintes, entre CNPJs, vinculado a uma chave, né, de uma nota fiscal eletrônica, pagou a instituição financeira, é obrigada ali, pelo sistema do Bacen, verificar aquele contribuinte que está vendendo tem crédito na conta fiscal dele. Vamos supor aquele exemplo do contador, 1.150. O empresário pagou 1.150 para o contador. Hoje ele recebe 1.150, no mês seguinte ele paga o imposto. Não. O sistema financeiro vai consultar o sistema da Receita. Aquele contador tem crédito na conta fiscal dele, de débito e crédito do IVA? Vamos supor que ele não tenha. Então ele vai receber R$ 1.000 e 150 já vai direto para o Estado. E no mesmo segundo, na conta fiscal de quem está pagando 1.150, já entra 150 de crédito, para ele pagar menos de imposto na operação dele de venda depois. Uma outra hipótese, pagou 1.150, o sistema do Bacen consulta o sistema da Receita, aquele contador tem crédito? Vamos supor que ele tenha crédito, ele comprou um computador, pagou uma conta de luz, pagou um outro serviço, qualquer coisa, material de escritório, ele comprou, tem crédito na conta fiscal dele. Como é que fica nesse caso? O contador vai receber 1.150, o valor total que o outro pagou. Aí vai lançar a débito, a gente vai lançar a débito na conta fiscal dele 150, a débito, diminuir o crédito dele e lançar no mesmo segundo 150 a crédito na conta fiscal de quem comprou. Mas o contador recebeu 1.150. E o Estado não recebeu nada, só descontou o crédito. Então, a gente vai ter um sistema centralizado. Os contribuintes vão receber, eles vão emitir nota fiscal e vão receber uma declaração pré-preenchida. A gente foi para o Chile visitar, funciona assim no Chile já. No final do mês, o contribuinte vai ter todos os recolhimentos, o contribuinte vai receber uma declaração pré-preenchida. Olha, as suas compras foram essas, você tem isso, teve isso de crédito, as suas vendas foram essas, você teve isso de débito, já foi recolhido tanto por split, falta essa diferença, que pode ser venda em dinheiro, venda em criptomoeda, parcelamento, falta isso. Se você concorda, clique aqui. Ele clicou ali, já aparece o boleto para ele pagar a diferença. Se ele não concorda, já aparece um campo para ele falar o que ele está vendo de diferença para a gente verificar se ele tem razão. 99,99% dos casos no Chile ou mais já concorda e já tem segurança jurídica. Isso é muito bom. Créditos vão ser devolvidos rapidamente para o contribuinte, porque hoje não é, porque o fisco não acredita que aqueles créditos que ele está pedindo foram recolhidos nas operações anteriores, porque o crédito é escritural, tem muita empresa noteira, e não, como a gente vai fazer todas as apurações e todos os créditos, somos nós que vamos dar, uma empresa que exportou vai ter o crédito devolvido rapidamente na conta fiscal dela. Bom, eu vou encerrar, eu vou pular essa parte, como é que vai funcionar a fiscalização, e só vou falar dos ganhos, dos impactos para a economia. A expectativa de, nos próximos 15 anos, os economistas que se debruçaram sobre essa discussão, os conservadores falam que o PIB cresce 12% em 15 anos. O que quer dizer isso? Que se nós tivéssemos feito essa mesma reforma, que já é debatida há mais de 35 anos no Brasil, há 15 anos, ou seja, em 2010, hoje nós teríamos um país com 12%, um PIB 12% maior. O país seria 12% mais rico. Se esse crescimento de riqueza fosse dividido igual para cada cidadão brasileiro, você, eu, todo mundo, em média, ganharíamos R$ 490 a mais por mês. É muita coisa. É muito dinheiro. O consumo das famílias aumenta, a gente vive melhor, consome mais. Investimento, a expectativa é de aumentar 20% no país. O Brasil ganha na sua balança comercial também, já que a gente passa a exportar mais do que importar. A diferença é maior. Os setores econômicos, todos ganham, sem exceção. Uns ganham mais, desses 12%, e outros menos. A indústria ganha muito, porque a maior competição no mercado internacional é na indústria mesmo. E hoje nós agravamos muito os nossos produtos, como a professora falou. Serviço ganha menos, 10%, a indústria 16,6%,
o agro 10, a construção 19, educação e 5 e saúde 6. Eu vou pular essa parte que eu vou encerrar aqui, que seriam os impactos da reforma tributária para as receitas de todos os estados e todos os municípios de São Paulo. Mas São Paulo ganha com a reforma tributária. Nós temos o maior mercado consumidor do país. A expectativa é de aumento de receita em 10 anos, 3,71%. Por isso que o nosso governador, bem assessorado, defendeu a reforma tributária. A gente ganha arrecadação. E também, essa é uma foto, mas na verdade é muito melhor. O governador entendeu isso e declarou na semana passada na Isto é Dinheiro, porque com o fim da guerra fiscal, a tendência é os investimentos voltarem para São Paulo. A gente tem melhor infraestrutura do país, melhor logística, temos mão de obra qualificada, temos o maior mercado consumidor do país. Então, as empresas vão voltar a se instalar no ponto que é melhor para elas e não por um leilão, né, por um ambiente fraticida entre estados e municípios de guerra fiscal. Pessoal, aqui é o meu trabalho na reforma tributária, eu estou desde 2015 nessa pauta, te falei em mais de 12 audiências públicas explicando a reforma tributária para senadores, para os deputados antes de votar, tive em entrevistas coletivas, inclusive, tenho muito orgulho de falar que a gente ganhou o prêmio CAMP em 2023 e 2024 com a melhor assessoria de imprensa do país. Nós tivemos 135 artigos publicados e matérias, entrevistas dadas para a imprensa sobre um único assunto, reforma tributária. E por isso ganhamos o prêmio, porque eu acredito mesmo que a mídia é um importante ator de pressão popular. A política se move sobre ondas de pressão popular. E a gente tem que fazer esse debate público, aberto, transparente, na mesa, jogar luz, para que lobbies ou interesses, né, muitas vezes não revelados, acabam sobrepondo ao interesse público no debate. Aqui fica o meu WhatsApp pessoal. Eu agradeço a todos pelo espaço, pela atenção, especialmente aqui a FIA, o professor Almir, por me dar essa oportunidade de fala e esse espaço aqui de diálogo qualificado com tantas pessoas importantes. Muito obrigado. Maravilha, parabéns, caríssimo Rodrigo, excelente, viu? Muito bom. Eu tive a oportunidade, quando eu fui diretor financeiro do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, isso final dos anos 80 e início dos anos 90, de debater em vários certames a PEC 175/95, que era justamente uma PEC que propunha fazer a reforma tributária que rolou esse tempo que você mencionou, Rodrigo, algo em torno de 30, 35 anos. É uma coisa tremendamente cruel, né? Cruel, inclusive, para o empresário, porque o empresário, até antes dessa reforma tributária, que esperamos que resolva um pouco essa questão, a situação, o cipoal tributário produz uma crueldade com o empresário. Porque ele, mesmo que seja bem intencionado, livre de bons costumes, ele acaba não sabendo exatamente o que é efetivamente o dever dele dentro do cipoal tributário. Tem um custo gigantesco e fica o tempo todo com a sensação de estar devedor e estar sujeito a uma fiscalização que ele mesmo nem sabe por quê. Muito bem, nós vamos prosseguir. Eu quero só agradecer, antes de iniciar os debates, lembrar que estamos com a presença de muitas pessoas importantes. O professor Adelino, nosso parceiro na FIA, naturalmente do nosso grupo Gestão Empresarial IPME, que está nos honrando também presentes. A professora Selma, que eu já tinha mencionado, a professora Dariane, desde Minas, né? O professor Boiadian, grande colaborador, professora Daniela Pascoal, que também participou recentemente de um encontro conosco. Até vi aqui o professor Cláudio Pinheiro Machado, não sei se ainda está conectado, colega nosso da FEA, professor, tá certo? O Milton Kudamatsu também, que é o nosso representante do Conselho Regional de Economia em São José dos Campos. Obrigado, Milton, por estar nos honrando também com a sua presença. Pessoal, eu gostaria de passar a palavra agora para a Luciane, aliás, para todos vocês que queiram aproveitar essa oportunidade de uns 10 minutos. Já estamos um pouco avançados, nossa expectativa era de ter para as 20h30, mas eu vou contar com a tolerância de todos para aproveitar essa grande oportunidade
e aqueles que quiserem fazer pelo menos uma ou duas perguntas aos nossos ilustres, professora doutora Valéria, professora doutor Rodrigo Espada, então a Luciane vai coordenar. Avancemos com vigor. Ok, professor, obrigada. Só cumprimentando também a presença do professor Daniel Pellegrinelli também, que está aqui na sala. Então, tem outros aqui, né, que acabaram saindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui do chat que o Gilberto fez, né? Sou responsável por consultoria, gestão e fiscalização de contratos de telecomunicações da Prodan, município de São Paulo, com operadoras públicas, prestadores de serviços e fornecedores de telecom. Além de já iniciar tratativas com contratados, como registrado pela professora Valéria, contratos entes públicos como prestadores de serviços ou fornecedores terão que passar por reequilíbrios econômicos financeiros a cada ano de transição até 2033. Prever as alterações anuais no ato da assinatura dos contratos é uma possibilidade? Essa é a pergunta do Gilberto. Legal. Professora, quer falar? Posso falar? Como é que você prefere? Não, por favor, fique à vontade. Então, tá bom. A professora já falou, tá? Ela deu a dica já, que realmente a carga tributária é total, pessoal, não aumenta. Eu vi algumas pessoas falando vai ser o maior IVA do mundo. É verdade, vai ser o maior IVA do mundo, 28%. Porém, não se enganem, hoje a gente já tem a maior tributação sobre o consumo do mundo. O que a gente está fazendo é uma conta de chegada. Os novos impostos serão na exata medida, uma regra de três, para manter a arrecadação. Por isso tem um ano de teste que a gente está fazendo de 1% sem ninguém pagar nada, para ver a capacidade de arrecadação desse novo tributo na economia e poder ver quanto que precisa ser a alíquota desse imposto para arrecadar o tanto que se arrecada hoje. Então, assim, a gente vai dar transparência. O que você prefere? Ser enganado e não saber que você está sendo enganado? Ou pelo menos saber que você está sendo enganado? É isso. A gente vai pagar o maior IVA do mundo? Vai. Mas hoje já é a maior tributação sobre o consumo do mundo. Sobre a transição, qual que é a dica? A dica é, fazendo contratos, preveja apenas o valor líquido da mercadoria, mais impostos. Você não pode colocar o valor final como se colocava antes. Se você colocar R$ 1.000 corrigido pela inflação, você vai ter problema, porque não aumenta a alíquota total, mas eu quero enfatizar o que a professora falou. Cada produto e cada serviço vai ter a sua carga tributária alterada. Os preços relativos vão alterar. Vão alterar. Não vai aumentar, não vai mudar total a arrecadação do Estado, mas os serviços tendem a aumentar a carga e produtos e mercadorias a baixar, como a professora disse. Então, qual que é a dica? Se você fizer um contrato de 5 anos falando R$ 1.000 reajustado pela inflação, você pode ter dificuldade em arcar com aquele contrato. Né? O teu preço pode subir mais, o teu custo pode subir mais. Então, coloque valor líquido, mais impostos, mais o índice inflacionário, mais o reajuste do índice inflacionário que você aplicar. Isso daí te dá uma segurança de fazer contratos de longo prazo. Agora, como a pergunta veio da Prodan, que é a empresa de processamento de dados aqui do município de São Paulo, se estiver falando da transição dos entes federados, aí ele é muito maior, são 50 anos. E aí a distribuição das receitas conforme indo saindo do critério da origem para o destino. É uma outra palestra, e aí para os entes federados eu me disponho a fazer, se for convidado em outra hora. Professora E eu Valéria gostaria também? de deixar, de esclarecer, e aí respondendo já uma outra questão, até para adiantar, que sim, o investimento em tecnologia terá que ser muito grande. Enquanto, vamos dizer, próxima do contribuinte, eu acho que esse é o maior problema. Neste primeiro momento, você terá que investir em conhecimento, você terá que investir em tecnologia, e esse é um preço que vamos ter que pagar por conta da reforma tributária, que lá na frente vai funcionar, mas que sim vai doer até lá, e principalmente nesse começo. Isto é uma realidade, tá? E queria ratificar, na linha do que o professor Rodrigo falou e do que eu tinha falado antes, que é o seguinte: a empresa inteira tem que se envolver com a reforma tributária, não é só o departamento fiscal.
todos têm que estar envolvidos, desde da formação do preço, passando pelas compras, pelas vendas. É um processo que abarca todos da empresa. E de tal forma que, quando você faz reuniões dentro da empresa, a quantidade de pessoas que participa cada vez aumenta mais, porque vai todo mundo olhar o mesmo objeto sob, né, assim, visões diferentes. Então, esqueçam largar a reforma tributária só para o departamento fiscal. A reforma tributária é responsabilidade e vai ser implementada pela empresa inteirinha. Obrigada, professora. Tenho só mais duas perguntas aqui, mas eu gostaria de pedir a gentileza para os participantes de preencher o link no chat para participar de um sorteio de um livro aqui ao final. A professora Dariane Fraga, ela fez a seguinte pergunta: as mudanças serão validadas para todos os setores, construtoras, por exemplo? Sim, todos os setores serão afetados. Não tem um contribuinte, um CNPJ que não vai ser afetado. O MEI e o Simples Nacional pode continuar do jeito que está, por opção, se ele quiser. Mas o Simples Nacional, como eu expliquei, vale a pena revisar o seu planejamento tributário se você vende para outras empresas, para o B2B. As construtoras vai ter uma. Agora, então, vamos lá. Construtoras, ou mercado imobiliário e sistema financeiro é uma tributação apartada. São dois regimes diferenciados. Todos os contribuintes são o mesmo regime. Agora, o sistema financeiro vai pagar sobre tudo, sobre o que não, só sobre as tarifas bancárias, mas sobre o spread não, porque senão seria aumentar a taxa de juros no Brasil, seria aumentar o custo do crédito. Construtoras também é uma forma diferente, mas para falar de construtora, se a obra começou, até concluir, não importa se demorar 10 anos, vai continuar com o mesmo sistema tributário que está agora. Construtora vai ter 70% de redução da alíquota, vai ser 30%, podendo se creditar de tudo, o que me parece que o mercado da construção civil, eu tive recentemente com o Sescov, está feliz, estão contentes com essa nova metodologia. A pergunta aqui da professora Daniela Pascoal: existirá um único sistema para emissão de notas fiscais? Pois hoje emitimos em cada prefeitura. Pode responder essa, professora. Sim, essa é a grande, a parte boa da coisa, que é a desburocratização. Nós teremos a centralização, nós teremos um pagamento por empresa, na verdade dois, né? A CBS e o IBS, mas sim, essa é o benefício que nós teremos. Acabou essa coisa de cada localidade com uma característica, eu ter que colocar no campo informações complementares, um dado adicional. Nós teremos uma emissão de nota fiscal. Professor Almir, me permite só mais duas perguntas de dois professores. Um deles é o professor Cláudio Antônio Pinheiro Machado Filho. Se ainda houver tempo, produtores rurais, na sua grande maioria, operam na pessoa física. Haverá uma mudança significativa, pejotização no setor? Olha, produtor rural, ele conseguiu benefícios grandes também. Então, produtor rural que fatura até 300 mil por mês, não é pouca coisa, 3 milhões e 600 por ano, pode ser enquadrado como não contribuinte no imposto. Ou seja, ele não paga. Ele não tem nada. Ele é não contribuinte. Então, até 300 mil por mês. Porém, se for maior, tem que pagar. Tem que abrir a empresa e fazer o sistema de débito e crédito. Agora, mesmo que ele não pague, ele está com 300 mil por mês e vende, por exemplo, uma cooperativa, vende para um supermercado, para quem ele vender, vai ter ainda um crédito presumido para essas empresas, já que o produtor rural ele paga imposto, ele paga na energia elétrica, paga nos insumos, paga no fertilizante. Então, como ele não vai pagar na venda nada, existe um crédito presumido para quem está comprando. Ficou bom também. A frente do agro, a FPA, a federação, ficou bem, conseguiu muita coisa a reforma tributária, inclusive isenção da carne, por exemplo, que foi a grande discussão na primeira votação. E a última pergunta do professor João Carlos Boiadjan: vendas de bens duráveis entre pessoas físicas serão tributados?
Olha, em regra não, porque eu preciso configurar a habitualidade, né? A não ser que seja uma pessoa física que vende, por exemplo, até vou falar dos bens imóveis, tá bom? Isso. Bens imóveis é um exemplo bom. Se você constrói uma casa por ano e vende, você não é contribuinte. Não é contribuinte. Tem que ser acima de aluguel. A gente colocou como? Você vive de aluguel. Se você tem menos de 4 imóveis, você não paga IBS e CBS sobre aluguel. Se você tem mais de 4 e ainda assim a sua renda mensal de aluguel é menor que 20 mil por mês, você também não paga. Então, para configurar, você tem que ter uma habitualidade. Então, a pessoa que é eventual, eu vendi minha máquina de lavar roupa, vendi meu notebook, meu celular. Não, não vai ter essa tributação, até porque não é CNPJ. Agora, se tem uma pessoa física que vai para o Paraguai toda semana, traz um monte de coisa na sacola e vem aqui e vende, entre pessoa física, mesmo que seja bem durável, o fisco vai cobrar, porque aí já configura a habitualidade. É a minha visão, né, professora? Mas eu deixo você aí que deve ter uma visão até melhor que a minha. Para a pessoa normal que tem um imóvel e aluga, né, que tem o seu e aluga outro, não vai ter problema nenhum. Porém, as pessoas jurídicas que têm aquela questão de terem holdings familiares, que fazem o planejamento, que se estruturaram para ter como renda, a receita de imóveis, vai ter mudanças, e aí vai começar um outro planejamento tributário que é em cima disso. Tá? Então, é algo que precisa ser analisado com cuidado. Vamos dizer, a imensa maioria das pessoas não será afetada, mas quem recebe mais, compra e vende muitos imóveis, as construtoras, de uma maneira geral, que, como o professor disse, vai ter uma tributação separada, vai ser afetado, sim, e isso precisa ser revisto individualmente para ver qual a melhor forma de se estruturar. Professor, Luciane, se me permite, tá? A gente tem um e-book sobre tributação no mercado imobiliário conforme a reforma tributária. Quem tiver interesse, a gente passa ele digital. O e-book já está lançado, é de um auditor fiscal chamado Jefferson Valentim, que concedeu essa forma da gente divulgar, né? Então, fique à disposição. Eu vi que o pessoal pediu aqui o material. Eu criei um portal, chama Meu Imposto Claro, meuimpostoclaro.com.br, que lá tem palestras, cursos gratuitos, toda a atualização da reforma tributária. Quem quiser pode pegar, baixar minha apresentação lá nesse portal, ou baixar o livro também, o e-book, tem muita coisa lá boa. E eu Obrigada, vou professor. compartilhar o material também com a Luciane, daí para ficar disponibilizado para quem quiser. Obrigada, professora Valéria. Agora eu passo para o professor Almir para fazer o encerramento, do nosso evento aqui, do nosso encontro. Pessoal, vamos então pedir a gentileza da professora Valéria para suas considerações finais com o nosso agradecimento. Professora? Eu só quero agradecer, compartilhar com vocês que sim, dará trabalho. Sim, não será simples, mas nós precisamos acreditar de que vai dar certo, né? É a melhor reforma tributária? Não sei dizer. Talvez eu sugerisse coisas diferentes. Não participei do processo, mas algo tinha que ser feito, foi feito e agora nós temos que acreditar e torcer para dar certo, né? Então, vai afetar todo mundo. Eu acho que conhecimento é a resposta para tudo, né? Então, se informem, pesquisem e vamos acreditar, né? Porque, afinal de contas, são tantos anos esperando. Eu acho que não precisamos ser Alice no País das Maravilhas, né? Falar que vai ser tudo maravilhoso, como algumas pessoas falaram. Mas alguma coisa está sendo feita, está sendo bem feita e vamos acreditar que vai dar certo. É isso. E queria agradecer ao
professor Rodrigo, né, por poder compartilhar com você isso, a todos os presentes. Até mandei um oi para a Selma, querida, e todo em nome, agradecer a todos os professores em nome da Selma. E professor Almir, muito obrigada pelo convite. É uma alegria sempre, sempre estar participando dos eventos da FIA. Conte sempre comigo. Obrigada. Obrigado, professor Valéria. Muito obrigado mesmo. Muito E obrigado. professor Adelino, por favor, né? É, Professor Almir e professor Adelino, isso, muito está aqui presente obrigada. conosco. Muito bem. E Então, nossa professor querida Almir, Luciane. Obrigado. grande Obrigada, professor Rodrigo, para as professora. suas considerações finais, por favor, Rodrigo. Obrigado, professor Almir. Eu quero agradecer esse espaço de diálogo. É um tema muito árido, é um tema difícil e que muitas vezes as pessoas se informam por redes sociais. É impossível, né, por rede social, você conseguir criar um posicionamento alinhado com a realidade. Então, esse espaço de diálogo qualificado é muito importante, muito bom, e a academia tem sempre um papel preponderante nisso, né? Então, eu tenho que agradecer a oportunidade, até porque ouça os técnicos, ouça quem conhece, né? Senão a gente fica numa questão desarrazoada, que depende do espectro político e ideológico que você está, você acha que é um país Alice das Maravilhas, que nem a Valéria falou, ou o inferno na Terra, e não é nenhum nem outro. Mas eu tenho a plena convicção, isso eu posso afirmar, até por dados, por debates que a gente participou, que a reforma tributária ela traz um novo horizonte para o país. Ela traz uma expectativa realmente de um futuro melhor, né? É a reforma tributária perfeita? Como a professora falou, não é. Vai ter alterações durante o processo. O processo de é a vida, né? O processo de construção legislativa é esse, é infindável. A realidade muda, a economia muda e a legislação precisa acompanhar, precisa mudar. Mas a bem da verdade, né? A gente tem a plena convicção que é a melhor reforma possível de ser aprovada, porque também é uma reforma feita em milhares de mãos, um processo democrático amplo, é muita gente opinando, né? Cada um que fizesse uma reforma faria diferente, mas seria a sua reforma na gaveta, não seria uma reforma aprovada. Essa foi a única possível de se aprovar. Eu tenho certeza que são passos firmes na construção de um país melhor, né? De transformar o nosso país numa grande nação. Quem sabe até um sonho de uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Muito obrigado. Maravilha, excelente, Rodrigo, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, né? Excelente show, muito obrigado, Rodrigo, e agradecer a nossa equipe, na pessoa da Luciane e da Monique, que fizeram com que esse show acontecesse. Queridos, muito obrigado a todos e aguardem. Todo mês estamos programando ter encontro com essa excelência que acabamos de encerrar este agora. Muitíssimo obrigado.